sexta-feira e hoje a gente vai falar sobre a inteligência motora, algo que apareceu aí com uma nova recomendação da Sociedade de Pediatria e tem intrigado aí, né, os educadores, os professores e também um novo desafio para a gente que trabalha com criança, não só os fisioterapeutas, mas também os educadores, como os pedagogos, os educadores físicos, né? Eu só queria saber se você está me ouvindo bem. Se você que acabou de entrar puder dar um joinha para mim, que tá bem o som, se não tá, se tá alto, se tá baixo, só dá esse joinha aí para mim, para eu dar seguimento aqui, tá bom? Então, recentemente tem um termo aí que está sendo utilizado até mesmo pela Sociedade de Pediatria como analfabetismo motor. O que seria isso, né? A gente tem os alfabetos aí cognitivos, como, né, que eu posso me comunicar de forma cognitiva com as pessoas, né, ou verbal ou não verbal, e agora a gente tem essa preocupação com a questão da inteligência motora. E o que será então isso? Eu coloquei aqui algumas figuras e a inteligência motora, ela pode ser definida de várias formas, mas uma das formas da gente definir a inteligência motora é a capacidade que a gente tem de elaborar determinados movimentos, usar o corpo todo, usar a nossa própria coordenação motora fina, ampla, específica, de forma a imitar algum movimento, de conseguir elaborar algum ritmo, de conseguir elaborar determinadas atividades. E quanto mais precisas essas atividades, né, então mais ela vai exigir das minhas habilidades, desse alfabeto motor, desse aprendizado motor e dessa inteligência motora. Então a gente pode comparar bastante com essa inteligência que nós estamos acostumados, né? Essa inteligência intelectual. Imagina a capacidade que cada um tem de aprender novas coisas, novos textos, novas línguas, colocar em prática. Então é como a gente pode trazer tudo isso que a gente já conhece a respeito da nossa inteligência intelectual e transferir todos esses conceitos para o nosso corpo, para a inteligência motora. Tem algo que eu gosto muito de aplicar com as crianças aqui, que é o alfabeto corporal, principalmente quando eu recebo alguma criança entre 4 e 7 anos, assim, que está bem nessa fase de aprender a ler, de aprender as vogais, né? Então, que eles podem, por exemplo, imitar o corpo, imitar as letras com o próprio corpo. Então o desafio que eu sempre dou para essas crianças é imitar a letra do próprio nome, e isso é uma forma da gente fazer na criança um repertório motor. Então, da mesma forma que nós temos as letras para formar as palavras para formar as frases para formar orações para formar um texto e um texto para me comunicar, eu tenho gestos motores para me comunicar com o corpo. Então, o gesto motor, desde o primário, que a gente vai ver mais adiante, até o mais elaborado, seria esse alfabeto motor, para que eu possa me comunicar através de um gesto motor. Legal desafio, Vanessa, que bom! Depois vocês podem, ou agora mesmo, né, fazer print para vocês perceberem, né, como que é e tal. Então, quais são os grandes desafios de nós educadores? Aí aqui, como fisioterapeuta de criança e adolescente, eu me coloco como uma educadora motora. Então, um fisioterapeuta, como eu já disse, um terapeuta ocupacional, um educador físico e um pedagogo são educadores motores também. Os profissionais de saúde no geral. Então, quais são os nossos grandes desafios? Desenvolver hábitos saudáveis na infância e na adolescência. Esse é um grande desafio das famílias e também dos educadores, né? Quando eu falo educadores, eu não falo escola, eu falo no geral.
inserir um conceito de bem-estar. Como que a gente insere um conceito de bem-estar para as crianças, né? Bem-estar para a criança, gente, é fazer o que ela quer fazer na hora, é comer o que ela quer comer, é brincar do jeito que ela quer brincar. O conceito que a criança tem de bem-estar é esse. O meu conceito de bem-estar é outro. O meu conceito de bem-estar é fazer o que eu gosto na hora que eu gostaria, é ter as minhas contas todas pagas, é ter minha casa em paz, tranquila, ter, por exemplo, a despensa cheia, né? Cada um tem seu conceito de bem-estar. E como é que a gente pode imprimir numa criança e numa adolescente um conceito de bem-estar, incluindo atividades motoras? Isso é um grande mesmo desafio. E a gente tem também garantir um bom desempenho dessas habilidades motoras, sensoriais, cognitivas, psíquicas e afetivas. Então, habilidades motoras, como é um gesto motor e isso parte do meu corpo, não é apenas uma questão de fazer um gesto, é sentir, saber onde eu estou, pensar, influência que isso vai ter nas minhas emoções, no meu comportamento e logo também nas minhas relações afetivas. É um desafio mesmo, né? E um grande desafio para todo educador, né? Não só da saúde. Claro, voltamos àquele assunto que a gente está cansado, mas repetindo, o vírus não cansou da gente, né? Então a gente está aqui de novo falando dele. Nós estamos em uma pandemia, a pandemia trouxe isolamento social, o isolamento social trouxe restrição das atividades próprias da infância e do adolescente, e isso trouxe um aumento do sedentarismo. Eu ontem estive numa live com a Patrícia Ferreira Guedes, está lá no feed do Instagram dela, Patrícia F. Guedes, e eu falei bastante sobre o aumento do sedentarismo e suas consequências nas habilidades motoras. E claro, atividades próprias da infância e da adolescência são quais, gente? É ser criança, é brincar, é dar cambalhota, é rolar, é andar um pouquinho até o carro, ir ali. Tudo isso foi tirado um pouquinho da gente e claro, nós tivemos sim questões importantes aí nessa questão de aquisição motora. Então, quais são os principais comprometimentos desse isolamento social, ou até mesmo quando não tinha isolamento social, um sedentarismo muito importante, ou crianças que não experimentam o corpo? A gente tem questões na coordenação motora, no equilíbrio, na destreza, na agilidade nas atividades cotidianas. A gente tem sim, isso afeta a questão cognitiva, a saúde mental, os nossos relacionamentos sociais, isso aumenta a tristeza, pode trazer depressão, transtorno de ansiedade, aumenta o peso, perde massa muscular e cresce, infelizmente, cresce a obesidade infantil. Isso é triste mesmo, né? Então, o que a gente precisa saber e educar essas nossas crianças e também os educadores, né, que estão presentes aqui. Que atividade física está ligada a toda a saúde global, que está ligada ao desenvolvimento, que está ligada à integração entre os sistemas vitais. Quais são esses nossos sistemas vitais que precisam estar integrados? O intelectual, com o nutricional, com o sensorial e, claro, sem condição socioeconômica, a gente não consegue chegar em nenhum desses outros sistemas. Então, começa pela atividade física, que melhora a saúde. Isso aqui não vale só para as crianças, mas vale para toda, né? Para toda a população. Por causa disso, teve um consenso, né, entre pediatras, educadores físicos e fisioterapeutas que cuidam de crianças, terapeutas ocupacionais e psicólogos, e acabou de ser agora em 2021, em abril, colocado como algumas habilidades fundamentais. Sabe aquele conceito que a gente tem de criança que cidadão que é alfabetizado, não é só ler e escrever? Ele precisa ler, escrever, interpretar, saber se comunicar. Então a gente tem algumas habilidades fundamentais para que a gente seja considerado que você tem sim, você é alfabetizado motor. Então as locomotoras são quais? Andar, correr, saltar, correr e chutar e rastejar. Então essas aqui são as habilidades fundamentais do alfabetismo motor.
Aí você tem, essas são as locomotoras, você tem também as estabilizadoras, que a principal delas aqui é o equilíbrio, claro, tem várias, eu estou colocando só as principais para vocês. As manipulativas, quicar, driblar, lançar, agarrar, rebater, chutar, correr, saltar, correr e saltar e correr e chutar. Então, essas aqui são as habilidades fundamentais para eu me considerar que eu sou alfabetizada motora. Eu tenho aqui exemplos de 3 fotos de crianças que são alfabetizadas motoras. Eu conheço todas essas crianças. Essa daqui é minha sobrinha, estou usando a foto com autorização. Ela não é minha paciente, estou usando por causa do gesto motor. Olha que interessante, ela tem um pé fixado, então todo um lado garantindo equilíbrio. Ela projetou um movimento, alongamento, flexibilidade. Ela tem um objetivo para poder realizar esse movimento. Aqui embaixo, esse é o Theo, ele é meu filho, ele estava numa partida de futebol, ele está no ar, então ele faz uma flexão de tronco, ele usa o chutar, então ele está flexionando o tronco, chutando, correndo ao mesmo tempo e elaborando onde é que ele quer mandar essa bola para um jogo. Então, esses 2 modelos aqui são modelos de altíssima habilidade motora, né? Eles são alfabetizados motores para cada uma dessas áreas, né? Então a gente pode dizer que como se fosse as línguas. Eu sou alfabetizada em português, eu não sou alfabetizada em francês, né? Então a gente pode dizer também, dividir dessas formas aqui quando a gente usa os esportes, tá? Se colocar a Jennifer para fazer esse gesto motor aqui, ela vai conseguir? Vai, mas ela vai ter que treinar um pouco mais, ou seja, vai ter que aprender esse novo alfabeto aqui para conseguir realizar esse movimento. Se colocar o Theo para fazer esse movimento daqui, é a mesma coisa, ele vai precisar ser alfabetizado nesse novo controle motor aqui, nessa nova linguagem motora, tá? O que eu tô falando lá daquele conceito do mínimo que a gente precisa é para como se a gente soubesse o alfabeto, formar frases, orações e se comunicar. Aqui já são linguagens mais específicas, é como se fosse um poeta ou um escritor científico, né? Ele domina uma linguagem específica. Um poeta é um poeta, um escritor científico é um escritor científico e um comunicador mais simples é um comunicador mais simples. Então, tudo isso nós temos nas habilidades. Aqui embaixo eu tenho 2 meninas, filhas de uma amiga minha, uma delas já foi minha paciente, também usa essa foto com autorização, é a Carol e a Helena, elas são gêmeas e elas estão fazendo um exercício de contrologia, um exercício de pilates clínico infantil. Elas, para chegar nesse movimento, elas precisaram aprender a fazer uma contração correta de abdômen, a encaixar as escápulas no lugar, colocar a cabeça entre os ombros. Então esse foi o alfabeto que elas precisaram para poder conseguir executar essa atividade que exige bastante equilíbrio delas. E assim a gente vai montando, né, os conceitos de alfabetismo e tal. E aqui eu vou colocar para você rapidinho, para você fazer um print se você quiser, dos artigos em que eu baseei essa aula de hoje. Vou esperar um pouquinho só para você fazer uma foto, espero eu sorrir para ficar bem, tá bom? E aí você pode procurar isso melhor. Então, quais os principais prejuízos que as crianças têm quando elas são analfabetas motoras? Veja bem, aqui eu estou falando de crianças rígidas não neurológicas, não sindrômicas, tá? Então a gente leva aqui uma condição do sistema nervoso central e periférico realizando o mínimo de atividades, como eu li lá no primeiro slide, né? Então, quais os principais prejuízos que essas crianças podem sofrer? O principal deles, o ranking número 1 é a obesidade, tá? A obesidade infantil, que é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde. E em 2000, a partir dos níveis dessa obesidade de 2010, estou colando aqui porque eu não sei isso de cor, em 2017 foi traçado um objetivo de contenção da obesidade infantil, que eles gostariam que esse índice diminuísse entre as crianças e adolescentes até 2025, mas
agora na pandemia, em vez de a gente conseguir continuar diminuindo, a gente teve um crescimento muito grande. Eu vou trazer uma nutricionista para falar apenas sobre isso. Eu quero dar uma orientação rápida sobre o mínimo de atividade física que as crianças precisam fazer em cada idade para sair do sedentarismo, né, que é uma das consequências da desabilidade motora. Com o ano, crianças com menos de um ano precisam fazer até 30 minutos de atividade física. Crianças de 1 a 2 anos precisam fazer pelo menos 180 minutos de atividade física por dia. 3 horas, crianças de 1 a 2 anos, tá bom? E o tempo de tela no máximo 60 minutos para criança de até 2 anos. O sono dessa criança precisa ser de 11 a 14 horas. Criança de 3 e 4 anos, ela precisa fazer atividade física por dia, 180 minutos por dia, sendo que 60 desses minutos precisam ser de atividade física moderada a vigorosa, tá bom? Tempo de tela de no máximo 60 minutos e um sono de 10 a 13 horas. Tem também uma recomendação dos profissionais da área de saúde que cuidam de crianças, precisam se envolver sim no combate ao sedentarismo na infância e na adolescência. Em outra live eu vou falar exclusivamente sobre o sedentarismo. E esses profissionais da saúde não podem ser sedentários, isso está na própria regulamentação. E a educação física escolar, falei disso ontem na live, bem aplicada, deve ser considerada essencial e parte indissociável do processo global da educação das crianças e dos adolescentes. Então, olha só, é muito importante para que o seu intelecto funcione bem, para que o seu corpo responda bem, que o seu corpo saiba, tenha noções mínimas de movimento. Eu estou já acabando aqui o tempo. E uma das coisas mais importantes que precisa ficar nas habilidades fundamentais para que uma criança e um adolescente seja considerado que ele tenha, que ele não seja um analfabeto motor, são andar, correr, saltar, correr e saltar, correr e chutar e rastejar. Essas são habilidades que as crianças precisam aprender e desenvolver. Ela precisa ter um equilíbrio estático, quer dizer, parada, e dinâmico, enquanto ela faz aquelas outras atividades. E é muito importante para o desenvolvimento geral que o sistema nervoso central esteja comunicado e integrado com o sistema nervoso periférico, ou seja, que as minhas habilidades cognitivas sejam ligadas às minhas habilidades motoras. Eu preciso também ser alguém alfabetizado motor para que eu consiga integrar as minhas habilidades cognitivas também. Então, eu não quero pontuar apenas que nós estamos vivendo problemas, pandemia, sedentarismo, mas que nós precisamos incentivar as nossas crianças como pais, como profissionais da saúde, como educadores, e não nos conformar com um déficit motor que essas crianças estão apresentando por não ter aprendido habilidades motoras importantes dessa fase da vida delas. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem me mandar, aproveita para mandar agora, que a gente ainda tem 2 minutos apenas de live. Então você pode depois pesquisar nesses artigos, pode mandar alguma dúvida aqui para mim, o que eu gostaria que ficasse aqui. Tem as atividades inerentes de cada idade para a gente aprender, o gesto motor de cada idade? Tem. Eu já falei em lives anteriores sobre a linha do desenvolvimento, principalmente naquela live da ponta dos pés, eu deixei bem esclarecido sobre isso, mas tem como a gente conquistar habilidades motoras que foram perdidas lá atrás, até mesmo na vida adulta. É só degradar esse movimento, né? Tipo, dividir, dissecar esse movimento e ir aprendendo ele pouco a pouco. Tem gente que consegue aprender isso sozinho e tem gente que vai precisar de um profissional. Eu tenho uma live que eu fiz aqui o ano passado, outubro ou novembro, com o professor Elton, é um professor de educação física sensacional.
e ele falou sobre as habilidades motoras, sobre a inteligência motora, sobre o gesto, sobre as novas aquisições e como que a gente pode fazer. Como que a gente pode fazer? Olhando, aprendendo, imitando, tentando fazer. Não consegue fazer um movimento complexo? Diminui ele, tira uma das partes do movimento, tenta fazer. Não consegue ainda? Tira outra parte, faz lento, treina, depois faz mais um pouquinho. Então não consegue ficar na ponta, andar na ponta dos pés, fica na ponta dos pés primeiro, depois junta, andar mais isso. Não estou falando aquela marcha que eu citei na outra live, não, estou dizendo como uma aquisição. Não consegue dançar, todo mundo vai para cá e você vem para lá. Então primeiro vamos ver qual que é a habilidade motora que você precisa adquirir para poder fazer. Não é impossível, até na vida adulta a gente consegue, é só pensar que um adulto também consegue aprender a ler. Eu vou deixar essa live aqui salva para você, como não entrou mais nenhuma pergunta, e se você estiver assistindo depois gravado, você pode deixar a pergunta aqui que eu respondo para você. Foi ótimo, já deu o nosso tempo, como prometido, apenas 20 minutos. Eu espero ter respondido e explanado bem aquilo que foi a proposta do nosso tema. Um beijo para você e até sexta-feira que vem. Na segunda eu coloco quais são as opções de tema para a próxima semana. Até!